Deus. Com certeza até o final desse culto vai melhorar esse amém aí, hein? Tem que melhorar, porque nós estamos na casa do Senhor, nós estamos nessa noite em que nós intitulamos esse culto como culto da vitória. E tenho certeza que nessa noite você está aqui e Deus vai te dar a vitória. Deus vai trazer a bênção que você a responsabilidade de estarmos aqui, Senhor, trazendo uma palavra. E tenho certeza que essa palavra veio do teu trono e de alguma forma vai, Senhor Deus, trazer frutos, vai produzir frutos nos corações de todos que estão aqui. E teremos certeza, convicção de que o Senhor fará uma grande obra, uma obra que vai se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. O tema dessa mensagem é casa de cura. E o que nós queremos pregar nessa noite é para que a sua casa seja uma casa de cura nessa cidade de Pirajuí. Eu quero que você saia deste culto essa noite e visualize a sua casa, visualize o seu lar, porque a sua casa, o seu lar, será tão impactada pelo poder de Deus através da sua vida, que Deus vai fazer da sua casa uma casa de cura. Amém? Quando a Kelly pegou o Covid em casa e estava passando pelo tratamento, eu a vi por diversas vezes orando ao Senhor, buscando o Senhor. E ela o tempo todo orando para que Deus cuidasse de nós, cuidasse das crianças, cuidasse de mim, para que nós não pudéssemos ser aí acometidos desse vírus. E a oração dela era para que, Senhor, abençoe minha casa, abençoe meu lar. E para quem pegou esse vírus, sabe que, graças a Deus, grande maioria das pessoas dessa igreja que pegaram, todos têm passado de forma, não vou dizer suave, porque a gente sabe que não é tão suave assim, mas passando de uma forma que sobreviveram, que passaram, que enfrentaram. E a gente sabe que o medo, mesmo assim, ficou rodeando, ficou querendo pressionar, ficou querendo trazer pavor, trazer desespero. E não foi diferente em casa. Havia um certo temor daquilo que poderia acontecer, atingir. A minha mãe também já estava com Covid, poderia atingir o meu pai, poderia atingir as crianças. E a gente ficava naquela, porque a cada dia um dia. E a gente ouvindo os comentários, né? Às vezes, num dia você está bem, no outro dia você ficava ruim. E aquele medo ficou rodeando a casa, mas aquele orando o tempo todo ao Senhor. E ela falou uma frase que me marcou muito. E a hora que ela falou aquela frase, eu falei, é uma declaração profética. Ela falou, a minha casa é uma casa de cura. A minha casa, nós não aceitamos essa doença no nosso lar, porque a nossa casa é uma casa de cura. A hora que ela falou isso, eu falei, meu Deus, ela está falando algo profético. E conversando com ela, ela falou assim, Lucas, já teve uns 3 jovens que sonharam com a nossa casa sendo uma casa de cura. Já teve jovens que sonharam de pessoas chegando até a nossa casa e recebendo cura. Engraçado que ontem mesmo Marcos me mandou uma mensagem de uma jovenzinha aqui da igreja, sonhando que eu estava todo de branco aplicando a vacina nela. De certa forma, propagando uma cura, né? Crendo em algo espiritual, uma visão espiritual. E é isso.
Nós somos casa de cura. Não só a minha casa, a casa minha da Kelly, mas a sua casa é casa de cura. É isso que o Senhor nos chama, para sermos uma casa de cura para essa cidade. Uma casa de cura para os nossos vizinhos, para aqueles que vão chegar até a sua casa, vai te visitar, vai te conhecer, vai tomar um café com você. A sua casa é uma casa de cura, para transformar, para as pessoas saírem da sua casa e falar: meu Deus, que ambiente, que coisa maravilhosa esse lar, que coisa gostosa estar nessa casa. Semana passada nós fomos impactados com o testemunho da Rose, por tudo que ela passou, e eu quero pegar alguns pontos, uma caroninha no testemunho dela, porque de fato foi algo maravilhoso, foi algo que nos marcou muito. Eu ficava lembrando daquela canção do Renascer, A Resposta, e o coro daquela canção fala: a resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito como tudo que Ele faz. E é um resumo daquilo que a Rose contou aqui. Ela não sabia como ia fazer, mas ela sabia que ia vir um milagre. Ela sabia que Deus ia prover. E é isso que nós ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, que nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, essa experiência maravilhosa da Rose. E eu tenho certeza, eu cheguei a conversar com a minha sogra, né, no dia seguinte, e ela chegou para mim e falou: meu Deus, que testemunho forte, Lucas. Eu falei: pois é, que vontade de receber aquelas pessoas em casa, né? Vontade de receber, né, Ana? Aquelas pessoas que foram visitar a Rose, podiam visitar a nossa casa também. Eu tenho certeza que você ficou com vontade de receber aquelas visitas também. Porque nós ficamos na expectativa de sermos também abençoados, de recebermos também uma bênção. Mas olha, quero te dizer uma coisa, meu querido, e eu espero que você interprete bem o que eu quero dizer nessa noite. Em todo testemunho, há quem vive o milagre, e há quem é instrumento de Deus para que a outra pessoa vive o milagre. E às vezes a gente fica criando muita expectativa em viver o milagre, enquanto Deus quer nos chamar para sermos instrumentos para abençoar outras pessoas a viver o milagre. Deus quer nos colocar como pessoas e agentes transformadores de cura para outras pessoas. E olha, Deus tem uma aliança com as duas pessoas, tanto aquele que está vivendo um milagre, como aquele que está sendo um agente, um instrumento para que aquele milagre se realize. Deus tem uma aliança com as duas pessoas, com as duas figuras. Mas muitas vezes nós nos esforçamos e ficamos numa condição apenas esperando a bênção de Deus. Senhor, me abençoa, eu preciso. E de fato Deus abençoa, e de fato Deus provê, como nós vimos. E eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, ou em mais momentos da nossa vida, vamos passar por momentos que nós vamos precisar de milagres de Deus. Mas eu quero lançar uma palavra profética para você, que mais do que precisar de milagres, você vai ter muito mais oportunidades para ser um milagre na vida de alguém, para ser uma casa de cura na vida de alguém. Todas aquelas famílias, aquelas pessoas que visitaram a Rose, que visitaram talvez você em algum momento, que te abençoaram, são casas de cura. E olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. A Rose tomou cuidado em não citar o nome de ninguém, até porque é uma particularidade mesmo dela com as pessoas. Mas teve um nome que ela citou naquela noite, que foi da Adriana Cordeste, que levou manga para ela. E olha só que interessante, num dia você está levando manga, e no outro dia você está recebendo um carro 0 quilômetro. Que a Rose Cordeste, a Adriana Cordeste, foi sorteada hoje com um carro 0 quilômetro. Sabe o que é isso? É ser um agente de milagres. Existe, vamos falar aí na modernidade de hoje,
Existem muitos e-mails ou muitas mensagens de WhatsApp chegando no telefone de Deus ou chegando no correio eletrônico de Deus. E Deus está querendo pegar essas mensagens e esses WhatsApps e tudo aquilo que está chegando de pedido e quer distribuir com a igreja, com aqueles que têm casa de cura. A Rose estava com vontade de chupar a manga, era um desejo dela. E a Adriana, de alguma forma, estava atenada à vontade de Deus e ouviu uma voz: leva uma manga lá para a Rose. Fique atento com as mensagens de Deus. Deus está procurando agentes para abençoar os seus vizinhos, para abençoar as pessoas que estão ao redor. Tem muito e-mail chegando lá para Deus, tem muito pedido chegando para Deus. E Deus está precisando de alguém que fala: Mateus, vai lá, leva uma manguinha para aquela pessoa. Suade, vai lá, abençoa aquele cara lá. Japa, vai lá. Preciso que você seja um agente de milagre agora. Um milagre mínimo, uma manga. Mas que depois você pode ganhar um carro 0 quilômetro. Agora, se ela, não diminuindo os milagres, nem, né? Mas se uma levou ganhou um carro 0 quilômetro, imagine que os que levaram uma oferta, levaram um pacotinho especial para a Rose lá, o que estão ganhando hoje? Com certeza bênçãos sem medida. Sabe por quê? Porque este é o princípio. Quem está dando, quem está abençoando, é porque já recebeu, é porque está sendo abençoado de alguma forma, é porque de alguma forma Deus está provendo, é porque de alguma forma Deus está derramando a mão, está enchendo chuvas de bênção. E eu sei, como eu falei no início, talvez você está aqui essa noite atrás de um milagre, e Ele provê, como eu falei a música, eu não sei como, Ele vai prover, Ele vai dar um jeito, porque o seu amor por nós é incondicional. Mas a hora que você for provido dessa bênção, a hora que você passar por essa fase ruim, a hora que você vencer esse obstáculo, essa etapa, se prepare para ser um abençoador. Se prepare para ser cheio do Espírito Santo, para estar antenado com aquilo que Deus quer fazer, para te usar como um agente de milagres, para que você possa ser casa de cura. Porque o mundo está doente, porque as pessoas estão doentes, as pessoas precisam de uma palavra de cura. As pessoas hoje estão passando por tantas coisas, por tantas dificuldades, que elas precisam sentir a cura. E nós somos os portadores do Jeová Rafá, daquele que pode curar, daquele que pode levar uma palavra de esperança, aquele que pode levar uma palavra de transformação. Nós temos que ser esses agentes, esses condutores do milagre de Deus. Em alguns momentos seremos os beneficiados pela bênção de Deus, mas essas bênçãos que vêm até nós, é para que nós possamos abençoar outros. E por fim, da carona do testemunho da Rose, tudo que ela viveu é porque ela plantou. Porque quem conhece o Silvio e a Rose, o Rafael, sabe que a casa deles é uma casa de cura. Sabe que foi lá alguma vez e recebeu cura. Porque eu e a Kelly já recebemos cura através da vida deles. Em algum momento de dificuldade, de atropelo nos nossos relacionamentos, a gente entrou em contato e fomos curados. Ser casa de cura traz esses privilégios. Sabe que tem uma igreja que a gente gosta de ir quando está lá em São Paulo? É uma igreja que eu respeito muito a história, eu gosto. Mas de fato, em alguns momentos lá nos cultos, eu fico um pouco assim, eu vejo que eles apelam muito em relação à oferta, a dinheiro e tudo mais. Eu vejo, às vezes eu fico um pouco incomodado, que parece que eles pedem demais. A minha impressão, a minha visão carnal, parece que eles ficam pedindo. Mas aí certa vez eu fiquei olhando toda a história, toda a estrutura daquela igreja. Tudo que eles têm é estação de rádio, é televisão, e tudo o evangelho sendo propagado, sendo distribuído, a palavra de Deus. O custo com certeza é muito alto. Mas uma das coisas que a gente mais ficou impactado, uma vez que a Kelly e eu estava lá, é que a responsável lá pela igreja falou assim: olha, a conta de energia da igreja está aqui na minha mão. Ela está hoje em R$22 mil. E a gente queria dar a oportunidade para alguém pagar essa conta.
Não demorou 2 minutos. Alguém já levantou? Pastora, a conta esse mês é minha. Daqui que eu vou pagar. Sabe o que é isso? É ser um agente condutor de milagres. É ser alguém que está tão disponível na mão de Deus, que aquilo que Deus coloca no coração faz. E nós precisamos desses agentes aqui, meus queridos. Nós precisamos, e Deus vai te abençoar. Eu sei que talvez sua situação financeira hoje não é possível fazer isso. Não se preocupe, porque de uma noite para o dia, ou do dia para a noite, as coisas podem mudar na sua vida, e você se tornar um agente de milagres. Que não seja, claro, uma motivação de troca no seu coração, mas que seja o desejo de já viver uma casa de cura desde já. Eu fico sonhando quando o pastor Marinho fala assim: irmãos, estamos aqui, estamos pagando a casa, ainda tem 20 parcelas, 25 parcelas, não lembro. Eu fico sonhando, quem sabe um dia eu mesmo, né? Mas alguém se levantar e falar: pastor, esse mês pode deixar que a parcela integral da casa vai ser minha. Porque Deus é que dá, Deus que provê todas as coisas. Eu li um livro esses dias e fiquei impactado com algo que a gente se esquece. Uma frase: Deus está de bom humor. Às vezes a gente constrói uma imagem de Deus, um Deus severo, um Deus que está só esperando a gente pecar para jogar um raio e nos fuzilar. Às vezes a gente constrói uma imagem de um Deus arrogante, um Deus bravo, um Deus que esquecemos de tudo aquilo que a Bíblia revela a Deus. E, meus queridos, eu quero te dar um recado nessa noite. Deus está de bom humor. Deus está alegre com a sua vida. Lucas, mas eu sou tão falho. Deus está alegre com a tua vida. Deus está de bom humor. O seu amor é infinito, a sua bondade é tremenda. Ele está de bom humor para fazer aquilo que nós estamos colocando diante dele, para cumprir a sua vontade na minha vida e na sua vontade. Mas de toda essa história, de tudo isso que nós vivemos, tem um inimigo. Tem alguém que quer nos destruir e usa de artimanhas para que isso aconteça. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir essa casa de cura. Ele quer deixar a sua casa uma terra devastada, uma terra árida, uma terra seca. Ele quer, de alguma forma, entrar no seu lar e destruir a tua casa. Aquela casa que é para ser uma casa de cura, nosso inimigo muitas vezes fica tentando destruir. E eu pergunto: você é uma casa de cura? O seu lar é um lar de cura? A sua casa, as pessoas que vão chegar até a sua casa vão encontrar provisão. As pessoas que vão chegar até a tua casa vão encontrar uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. As pessoas que chegarem até a tua casa vão encontrar a bênção e o cuidado de Deus. As pessoas que forem à tua casa vão reconhecer que você é sal da terra e luz do mundo. Deus está querendo nos colocar como cabeça e não cauda. Deus quer fazer da nossa casa, do nosso lar, um lugar de cura para todas as pessoas que entrarem lá. Você está hoje sendo ativado para receber na sua casa, para instituir a sua casa como um lugar de cura, como um lugar de cura. Eu não sei, mas eu lembro quando, não sei se você lembra disso, ou se você participou, ou participa, porque isso se mantém até os dias de hoje. Mas eu lembro quando o André, pastor André, morava aqui na Campos Sales. Campos Sales, né? E a casa dele ali, para quem já foi lá, uma parte era bem humilde, de madeira, e a outra parte era de alvenaria, numa reforma eterna, né? Mas, meus queridos, que delícia que era estar naquela casa. Quão aconchegante que era estar naquele lar. Quantas vezes, tantas pessoas foram até aquela casa
naquela sala minúscula, apertadinha, mas um amor que jorrava, era derramado. A gente sempre foi muito bem recebido lá. Era uma casa de cura. Aquele lugar, mesmo diante da sua simplicidade, mesmo dos sonhos ainda travados por falta de recursos, por falta de situações que na época o cercavam. Eu lembro o André pegando a gente, porque era gente, tudo, o pessoal do louvor não saía da casa dele também. E ele mostrava pra gente, eu lembro ele mostrando, aqui vai ser a cozinha. A cozinha não tinha revestimento, não tinha piso ainda, estava tudo no reboque, mas havia um sonho, havia um desejo, e mesmo do jeito que estava aquela casa, era uma casa que nos abraçava, uma casa que nos curava, não por causa, lógico, da estrutura, mas por causa das pessoas que lá moravam. E hoje vocês sabem, quem já teve a oportunidade de visitar o André saiu daquela casa para ir para uma mansão. Eu não sei se tem uma casa aqui em Piraju igual do André, hoje. E diante de uma forma maravilhosa que Deus proveu isso. E o mesmo amor, o mesmo cuidado, o mesmo princípio da casa de cura permanece naquela mansão agora. Você chega e você sente o amor. Pode aplaudir. Você chega, você sente o amor, você sente o abraço, você sente o espírito aquecido por tanto amor naquele lugar. Não queira nada menos da sua casa, meu querido. Como eu falei, Satanás, ele quer destruir as nossas casas. Ele não quer que a sua casa seja uma casa de cura. Ele quer destruir a sua casa, ele quer, na verdade, acabar com a sua casa. E uma das coisas que ele usa é o medo. O medo hoje é um dos maiores instrumentos que Satanás usa para destruir a nossa casa. A palavra de Deus diz lá em Salmos 91, versículos 5 e 6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você não temerá. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Para que nós possamos manter a nossa casa uma casa de cura, nós não podemos deixar o medo entrar. Mas infelizmente, ainda mais com as vozes de hoje, eu até escrevi na Rede Tree, o mundo está barulhento. É tanta notícia, tanta informação propagando o medo. Aos publicitários do terror, do medo, querendo nos trazer esse sentimento de morte. Antes o vírus era assim, ia matar 1 milhão de pessoas no primeiro mês. E depois foi propagando o medo, e até hoje é aquele medo sendo difundido em todos os lugares. Qualquer site que você acessa, qualquer canal que você entra na televisão, é o medo sendo jorrado. E aí quando você para e quer trazer uma palavra de esperança, quando você vem na igreja, ou quando você vê alguém trazendo uma palavra de esperança, o mundo que está em pavor, o mundo que está com medo, começa a te rotular como uma pessoa que é negativista, negando a gravidade da pandemia, ou que é um imprudente. Olha aquela igreja como é imprudente, se reunindo no meio de uma pandemia. Meu Deus, nós estamos profetizando cura, nós estamos sendo uma casa de cura nessa cidade. E muitas vezes as pessoas olham para nós como imprudentes, como negligentes, ou como pessoas negacionistas que estão negando a gravidade desse vírus. Quando que falamos isso? Quando que nós anunciamos qualquer coisa parecida dessa? Mas nós estamos aqui para trazer uma palavra de esperança num mundo que está cercado pelo medo. Porque quando nós estamos com medo, e como eu já falei uma vez, o medo é a fé no Deus errado. Quando nós nos deparamos com medo e abraçamos o medo, nós convidamos o ladrão para entrar na nossa casa.
Quando você abraça o medo, quando você faz uma aliança com o medo, você está permitindo que o ladrão entre na sua casa. E a Bíblia diz que o ladrão vem só para matar, roubar e destruir. E aí aquele medo, a ansiedade cerca o seu coração. E você vive refém do medo, da ansiedade. E os efeitos do medo, da ansiedade, eles não são imediatos. No dia a dia, o seu corpo vai sentindo os efeitos colaterais do medo, da ansiedade. Você vai ficando temeroso com tudo, você vai perdendo a sua fé, você vai ficando com a visão turva, você vai perdendo a esperança, vai ficando indiferente. O pastor começa a se esgoelar aqui na igreja, como nas palavras, você... Amém. Porque você vai ficando tão indiferente, com tanto medo das coisas, com aquilo que acaba te intimidando. Ou seja, você deu uma brecha para que o ladrão entre na sua casa. E aquela casa que era para ser uma casa de cura, se transforma numa casa devastada. Se transforma na casa do terror. Vocês lembram disso, na casa do terror? O castelo dos horrores. Quem já foi no Play Center, entrou no castelo dos horrores? Eu já. Quem já foi nos parquinhos? Os parquinhos mais fraquinho aí, sempre tinha a casa do terror. A monga, lembra da monga? A mulher que se transformava num chimpanzé feroz que te atacava. Ninguém lembra disso, gente. Vocês lembram, né? Ajuda eu aí, né? Coisa antiga, mas dava medo. Era a casa dos horrores. E quando você entrava na casa dos horrores, o que tinha lá? Tudo bagunçado, tudo desorganizado, tudo revirado. A casa dos horrores é isso, é uma bagunça. Está tudo faltando, está tudo quebrado, está tudo fora do lugar. E quando um ladrão entra na sua casa, é isso que ele faz. Eu não sei se você já teve essa triste experiência de ser roubado na sua casa. Eu já não tive dentro da minha casa assim, eu não tive. Já tive uma situação que alguém entrou lá em casa, a gente estava lá dormindo. E a minha mãe virou a Mulher Maravilha, deu um grito com o ladrão lá. O cara virou pó. Eu e meu pai lá em casa. O que aconteceu? O que aconteceu? Cadê a mãe? A mãe lá na rua correndo atrás do ladrão. Falei, e agora, pai? Ficou feio para nós, vamos correr também lá, né? Vamos. Mas eu sei, para quem já teve uma situação dessa, de um ladrão entrar na casa, sabe o quão horrível é. Porque ele entra e não te respeita, não respeita a sua intimidade. Ele revira tudo, quebra tudo. Pega os seus bens patrimoniais que você tanto batalhou para comprar. Aquilo que você lutou, o seu dinheirinho contadinho mensalmente para pagar uma TV, para pagar um videogame, para pagar um perfume, uma joia. E ele não respeita nada disso. Ele entra, pega, revira. Tem ladrão até que come as coisas da sua geladeira. Tem ladrão que faz até suas necessidades físicas pela casa. Um total desrespeito à sua pessoa, à sua propriedade. Essa é a figura de Satanás na nossa vida. É isso que ele faz. Não respeita os seus sentimentos, não respeita aquilo que você tanto cuidou. Por isso que muitas pessoas têm uma história linda no começo, uma história na igreja de vir, estar na casa do Senhor, mas olha, como nós temos falado, não importa como você começa, o mais importante é como você termina. Porque tem muita gente que tem uma trajetória linda com Deus, mas em algum momento deixa o ladrão entrar na casa, e o ladrão faz arruaça, destrói, transforma aquela casa de cura numa casa devastada. E aí o fim dessa pessoa não é tão bom. Satanás tem feito isso com muitas pessoas. Talvez hoje, nessa noite, o teu desejo é se tornar uma casa de cura. Mas por causa do medo, por causa daquilo que está sendo propagado nos 4 cantos hoje, você deu margem, você fez uma aliança com medo. E a sua casa, que era para ser uma casa de cura, hoje, infelizmente, é uma casa de desesperança. Nós lemos num livro também que uma das ações do medo é roubar o nosso sono. E o nosso sono é muito importante porque é nessa hora que Deus nos dá instruções.
Deus projetou o sono para que fosse para o nosso benefício, pois é no sono que nós encontramos a recuperação e o refrigério. Mas quando o sono é tirado de nós, toda a nossa vida no dia seguinte ela é afetada. Quando você não tem uma noite de sono boa, isso vai refletir no dia seguinte. E o medo, ele trabalha para roubar também o teu sono. O medo rouba o teu equilíbrio espiritual. O medo rouba tudo aquilo que você... rouba até a tua memória. O medo faz você esquecer das palavras que são lançadas na igreja. O medo faz você perder tudo aquilo que muitas vezes a gente ministra aqui na igreja. O medo faz você esquecer os louvores. O medo faz você perder realmente o seu equilíbrio. E é preciso quebrar essa aliança. Deixar de ter uma vida, uma casa do terror, e realmente voltar para o projeto original de Deus, que é uma casa de cura. Eu não sei se a sua casa hoje é esse castelo dos horrores, meu querido. Eu não sei se a sua casa está bagunçada, se o lugar que você vive é um ambiente hostil. Lucas, como é então, como eu deixo a minha casa, como eu perco esse princípio de ser uma casa de cura? Bem, meu querido, você pode transformar a sua casa num castelo de horrores por aquilo que você fala. As suas palavras podem transformar a sua casa, que era para ser uma casa de cura, transformar num castelo de horrores. Muitas vezes, aquilo que está sendo dito na intimidade da nossa casa, não edifica ninguém, muito pelo contrário, destrói. Muitas vezes você está diante de uma mesa, de um banquete, para se alimentar com a sua família, mas você usa essa oportunidade para falar mal do seu patrão, para falar mal das pessoas, para criticar pastores, para criticar o governo, e você fica, com o perdão da palavra, mas vomitando isso no momento que é sagrado. No momento da refeição, que era para ali você desfrutar de um momento em família, mas as suas palavras começam a transformar aquele ambiente lindo num ambiente de terror, de medo. Às vezes eu fico me segurando, às vezes eu estou lá e começo a soltar algumas coisas, aquele já dá um cutucão em mim. Não precisa ficar falando essas coisas. A gente é muito bobo, num piscar de olhos a gente está com a nossa boca falando algo bom e ao mesmo tempo está falando algo ruim. Muitas vezes somos nós mesmos que damos propaganda para o mal, para o terror. O diabo pega carona nas nossas próprias palavras para lançar o terror, para lançar o desespero. Agora a nova cepa que fala do vírus, agora é mais forte, é mais terrível, agora é mais contagiosa, e a gente já corre lá distribuir esse terror no WhatsApp. Gente, morreu um e joga lá no WhatsApp. A gente acaba sendo condutor, e isso vai na nossa casa, no nosso lar, isso vai criando um mofo. Eu não sei se você já viu uma casa com mofo, aquilo vai se alastrando na casa. Quando você vai ver, aquilo já está dominado, a sua casa já está cheia de mofo. Porque por causa das suas palavras, é tanta coisa sendo vomitada, é tanto falar mal dos outros, falar mal do patrão, falar mal do pastor, criticando, murmurando. E isso rouba, tira, quebra, tira as coisas fora do lugar. Quantos relacionamentos estão sendo roubados dentro de uma casa que era para ser uma casa de cura, e por causa das palavras estão sendo destruídas. Marido que não fala algo maravilhoso para a esposa, esposa que não fala algo maravilhoso para os filhos, para o esposo, para os filhos. São palavras que vão destruindo, vão dando lugar para o medo. Porque muitas vezes quando você grita, quando você começa a murmurar, quando você começa a criticar, tudo isso é fruto do medo. Você está com medo do seu patrão, você está com medo das pessoas, você está com medo de as pessoas serem melhores que você, então você critica. Você está com medo que os seus filhos não te respeitem, então você grita com os seus filhos. Você está com medo do seu marido não te ama, então você grita com o seu marido. Você está com medo que a sua esposa não te ama, então você grita com a sua esposa. Tudo por causa do medo.
O medo te faz destruir a casa de cura através das suas palavras. Outra coisa que pode transformar a casa de cura numa casa do terror, dos horrores, é por meio dos seus olhos. O que você está vendo na sua casa? O que você está assistindo no seu lar? O que você está olhando quando você está sozinho? Porque, meu querido, eu quero te falar, quando nós estamos na nossa casa, no nosso lar, nós somos a nossa pior versão, né? Na intimidade da nossa casa. Porque eu não vou falar nem aquilo que você é, porque aquilo que você é, aquilo que Deus tem para você, não é a sua pior versão. Isso aí é a obra de Satanás. Mas muitas vezes, quando nós estamos na intimidade da nossa casa, a gente se revela a pior versão que nós temos. E às vezes hoje, na tela do seu celular, você acessa pornografia, na sua televisão você assiste filmes pornográficos, e tudo isso vai entrando na sua casa. E a sua casa, que era para ser uma casa de cura, se transforma na casa dos terrores. Eu vou dizer, eu não sou perfeito não, meus queridos, mas eu não permito pornografia na minha casa. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu abrir essa porta, o primeiro a ser atingido são meus filhos. Porque a pornografia, ela é terrível. Ela é um vício. O Ministério da Psicologia, não sei se é Ministério da Psicologia, mas o estudo da psicologia classifica a pornografia com o mesmo sentido do vício à cocaína. O mesmo sentimento que a cocaína proporciona numa pessoa, a pornografia proporciona numa pessoa também. E não estou falando aqui só para os homens não, tem muitas mulheres presas na pornografia. E é uma coisa terrível. E às vezes você acha que só estou assistindo para apimentar a minha relação. Filho, você está apimentando o inferno. Você está preparando sua cadeira para o inferno. Você está apimentando a sua casa para ser uma casa dos horrores. Aí você não entende porque está tudo quebrado na sua casa, porque está tudo fora do lugar, porque está tudo faltando. Você não consegue entender. Já chegou pessoas lá, porque a minha casa é uma casa de cura. Eu não falo isso por orgulho, porque eu e a Kelly sabemos o preço que tem que ser pago para que a nossa casa seja uma casa de cura. E as pessoas chegam em casa lá esperando uma cura. E quando você começa a conversar, começa a investigar, daí você fala, tem pornografia aí. Tem alguma coisa, é pornografia. E você pode achar que não tem nenhum mal. Deixa eu te contar essa experiência que eu não sei se, acho que já contei para os jovens. Eu era novo, tinha uns 15, 16 anos. Fui assistir um filme de terror, O Iluminado. Não esse que saiu agora, o remake, o antigo. O Jack Nicholson, sei lá, velho lá. E eu assisti aquele filme e eu senti algo entrando em mim. No momento que ele aparece na tela assim e fala umas palavras, eu senti que aquilo bateu dentro de mim. Na hora eu comecei a adoecer. Na hora eu comecei a passar mal. Eu não sei se minha mãe lembra disso, mas foi que eu me lembre, a única gripe que eu fiquei de cama. Eu não lembro o que estava tendo lá em casa, alguma coisa da igreja. Eu lembro que eu fiquei no quarto lá da minha mãe deitado. Eu não conseguia me levantar. Acho que aquele filme que inventou o coronavírus. De tão ruim que eu fiquei, de tão mal que eu fiquei por causa de um filme de terror. Eu falei, daí depois que você recupera, depois que passa a tristeza, você afrouxa, vamos dizer, né? Aí fui assistir outro filme de terror, A Bruxa de Blair. Não deu outra. Senti um negócio invadindo no meu coração, como se estivesse me dominando. Um espírito me dominando. Espírito maligno. Ô Lucas, mas você não tem Jesus no coração? Não, eu tenho, mas a hora que eu abro o espaço para o outro, o que diz o versículo lá? Deixando a casa vazia, entra 7 vezes pior. Passei mal de novo. Não tão ruim como a primeira, mas passei mal. Cuidado com aquilo que você assiste na sua casa. A sua casa é uma casa de cura. Não é para ser uma casa dos terrores. Não é para ser uma casa dos horrores. Eu gosto de alguns filmes de suspense. Mas eu me vigio. Eu tenho uns filmes lá que eu queria assistir, mas eu estou pensando 1000 vezes antes de assistir. Porque eu não quero que nenhum filme seja um canal para atingir o meu lar. A minha casa de cura. Por fim,
Outra coisa que pode afetar a sua casa de cura e transformar numa casa dos horrores. Vai aparecer a monga lá na sua casa. Não vai não, em nome de Jesus, você vai tocar ela de lá. Mas é o que você ouve. Aquilo que você deixa ser contaminado. Meus queridos, se você ligar o noticiário hoje, se você se basear pelo noticiário, se você assistiu o noticiário hoje, ontem, de 1 ano atrás, eu creio que você está apavorado. Porque é isso que os noticiários têm feito. Causado medo, causado pavor para as pessoas. Agora imagine você passa horas e horas assistindo os noticiários, ouvindo todo aquele ataque do terror, e chega alguém na sua casa precisando de uma palavra de esperança. Aí você vai falar, meu querido, olha, eu até tinha uma palavra de esperança, mas que o William Bonner falou agora, eu não vou conseguir falar nada para você. Aí vai morrer tudo mesmo. Vai acabar. Ou daí chega alguém lá precisando de uma orientação no matrimônio, mas daí você assistiu Malhação, você assistiu a novela das 8, você assistiu a novela não sei da onde, fala, divorcia, não presta. Não, o cara lá no seu serviço está dando em cima de você, sai com ele, não é? Vai ficar dando moral para o seu marido que te trata mal? Não estou falando também para você ficar suportando seu marido te tratando mal. Vai lá, fala para o pastor, conta a realidade e vamos avaliar também, porque não é para ser também maltratada por marido nenhum. Mas muitas vezes a gente fica preso a esses noticiários, fica preso. E mulher também, né? Tem muita mulher que maltrata seus maridos. Mas enfim, a gente fica preso, muitas vezes, aos noticiários, aquilo que nós ouvimos, e somos contaminados com isso. E depois, a gente vai falar aquilo que está no nosso coração. Meu querido, nessa noite eu estou te convidando para que a sua casa seja uma casa de cura. Eu estou te desafiando para que sua casa seja uma casa de cura. Sabe que no último culto dos jovens, eu nem sabia o tema desse ano. O pastor Marinho já tinha feito um suspense, tinha ido em casa, mas ele não tinha passado o tema, não tinha falado nada relacionado ao tema, nada, absolutamente nada. E esse dia eu acordei de noite, até falei para a Kelly, eu nem lembrava disso, mas no último culto dos jovens, a nossa última oração foi fazendo uma aliança com os nossos olhos, fazendo uma aliança com os nossos ouvidos, fazendo uma aliança com a nossa boca, para que nós não usamos mais nossos ouvidos, nós não demos mais carona para Satanás através dos nossos sentidos. E eu tenho certeza que desde a conferência, quem tem procurado mudar o ambiente da sua casa, mudar o ambiente do seu lar, mudar as suas próprias atitudes, eu tenho certeza que a sua casa está sendo uma casa de cura. Esses dias eu estava conversando, salvo engano, com o Douglas. Ele falou que algumas pessoas chegaram para ele, não sei se foi ele ou foi o Davi, agora não lembro, mas alguém chegou para mim e falou assim que ainda as palavras da conferência ainda queimam o coração daquelas pessoas, e eles estão vendo mudança na casa deles, de atitude que eles tomaram com as instruções que receberam na conferência. E é isso que acontece em cada palavra, em cada ministração nessa igreja, em cada culto que nós nos reunimos, nós estamos proclamando esperança, quebrando as alianças com o medo, rompendo com essas alianças do pecado, daquilo que nossos olhos já viram, nossos ouvidos ouviram, nossa boca já falou, e fazendo uma aliança com Deus, para que a nossa casa seja uma casa de milagres, uma casa de cura. Para que eu não sei qual é a sua situação hoje, mas se você precisa de uma bênção, Deus é poderoso para te abençoar nesse sentido. E Deus é poderoso para te mover a abençoar outras pessoas. Porque nada adianta ter uma bênção, receber uma bênção e você não passar isso adiante, meus queridos. Você é abençoado para poder abençoar outras pessoas. É isso que está na nossa camiseta da conferência. Eu sou um abençoador. Eu sou um reparador de muros, eu sou um reparador de cidades. Eu estou aqui para reparar a cidade de Pirajuí. Eu estou aqui para mudar essa cidade e quero que a minha casa seja a minha casa
carnal, Lucas, ou seja, minha casa lá da Rua Abel de Oliveira 980, é uma casa de cura para as nações. E isso não é só para mim, é para você, é para essa igreja. Essa igreja é uma casa de cura para todos que chegarem aqui. Nós não estamos negando a gravidade do vírus, nós não estamos sendo imprudentes, nós não estamos sendo omissos, mas nós precisamos proclamar que a igreja é essencial para curar as pessoas. Para terminar, eu quero te dizer que eu ouvi uma ministração essa semana passada, de um pastor que falou sobre Shalom. Você sabe, Shalom significa paz. E muitos talvez acham que Shalom é aquela paz para você ter um espírito manso, calmo, para ter um sentimento agradável. Eu quero te dizer que Shalom é muito mais profundo. Quando você fala Shalom para alguém, você está falando de uma paz integral para essa pessoa. O que significa Shalom? Shalom significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando você tem uma aliança com Deus, essa aliança vai refletir no lugar mais importante da sua vida. O primeiro lugar que vai refletir é na sua casa. Sobre a tua casa haverá o Shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E aí nós chegamos no texto que nós lemos no início. Quando você entrar numa casa, você vai declarar Shalom. Você vai declarar a paz do Senhor. Se aquela casa for digna, diz o texto, haverá uma conexão tão sobrenatural que a paz da sua vida vai se conectar àquela casa. E aquela casa será inundada por esta paz, com esse Shalom. Mas se aquela casa não for digna, então você vai retirar essa paz. E se aquela cidade não for digna, você vai sair daquela casa e vai bater a poeira dos seus pés. E aí é a grande pergunta: a sua casa é digna para receber nessa noite o Shalom de Deus? Para se transformar numa casa de cura? Para desfazer as alianças que transformaram a sua casa numa casa bagunçada, numa casa onde está tudo fora do lugar, ou numa casa onde está tudo faltando? Casa dos terrores. Deus quer transformar essa casa numa casa de bênção, numa casa de cura, numa casa de paz. Amém? Tem alguma música? Então nós vamos cantar uma música. Quero que você se coloque em pé, enquanto eles se preparam. Quero ler um texto com você. Texto que se encontra em Deuteronômio 28, 1, 14. Se a sua casa for digna, você vai ter uma aliança com Deus este ano. Por isso, desde já faça uma autoavaliação do seu lar. O que está entrando na sua casa, a começar do seu telefone celular, aquilo que está entrando pelo seu telefone celular. Meus queridos, essa é uma oportunidade de ouro e olha, eu vou falar para você. É a oportunidade de você ouvir o que Deus está falando, para romper o que precisar ser rompido, para que a sua casa não seja mais um castelo dos horrores lá do Play Center, para que não seja uma casa toda bagunçada, tudo faltando, tudo fora do lugar. Pelo contrário, o que Deus está te dando a oportunidade nessa noite é transformar a sua casa, porque Ele está de bom humor hoje, transformar a tua casa numa casa de cura, numa casa onde há o Shalom de Deus, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado. Por isso esse texto de Deuteronômio 28, 1, 14 diz assim: feche teus olhos e receba isso como uma palavra profética na sua casa, no seu lar.
A hora que eu estiver lendo esse texto, começa a imaginar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a tua casa, a tua geladeira, a tua despensa. Começa a imaginar a provisão de Deus sobre a tua casa. Mas eu quero te dizer, isso que eu vou ler é para aqueles que têm aliança com Deus. Receba essa palavra agora. Diz assim a palavra de Deus: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, ou seja, se vocês tiverem uma aliança com Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Você será abençoado em tudo o que fizer. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. O medo que te ataca será destruído. A falência que te ataca será destruída. O temor da morte será destruído. Virão a vocês por um caminho, e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Na tua casa, a casa que é sua, o Senhor está abençoando. Se você vive de aluguel, se você vive emprestado, Deus está abençoando a tua casa nesse momento, este lugar que você mora. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Se prepare para uma chuva sobrenatural sobre a tua casa, uma chuva que vai lavar o seu lar, vai lavar toda a sujeira, vai tirar tudo aquilo que está impregnado, vai tirar toda a sujeira do seu lar. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguirem outros deuses e prestar-lhe culto. Que o shalom de Deus esteja sobre a tua casa. Nada faltando sobre o seu lar, nada quebrado, nada fora do lugar. Em nome de Jesus.